37, 2. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia más notícias dele a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então disse-lhe seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam pelos seus sonhos e por suas palavras. Vamos lá. José era um menino jovem, ele era um menino obediente. Eu creio que uma pessoa jovem, que temia muito ao Senhor, porque Jacó com certeza ele ensinava muito sobre a fé e falava para ele o que já tinha acontecido com ele, né? Era uma pessoa experiente com as coisas de Deus. E por ser inocente, ele acabava falando tudo que pensava, né? Não tinha aquele freio. A inocência da juventude, né? Às vezes um jovem, ele é afoito, ele já sai soltando tudo, né? E ele, na inocência dele, era uma pessoa que ali contava. Mas ele não contava por maldade para se engrandecer diante dos irmãos. Mas os irmãos interpretavam de modo errado, fazendo com que odiasse cada vez mais. Aí vamos lá, um pouquinho mais adiante. Em 37, 13, diz, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos juntos de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Está aí mais uma prova de que José era um homem obediente. Às vezes a gente quer ser obediente e a gente fala assim: Senhor, eis-me aqui, né? Ao que deve Senhor, eu estou aqui. Só que a gente muitas vezes não para pensar no peso que tem essa frase, não é verdade? Às vezes a gente está ali e fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou para onde teu vento me levar, eu vou fazer o querer do Senhor. E depois dessa pequena frase, gente, de obediência, a vida de José mudou. Vamos lá, um pouquinho mais de leitura. Em 37, 18, começa a tratar ali do 15, né? Que José é vendido como escravo, porque ele corre, ele encontra um moço no meio do caminho que os irmãos dele deveriam ir, e ele fala: mas eles não foram para esse caminho, foi para outro. Aí lá vai ele atrás. Ele poderia voltar, mas ele, com aquela coisa: eu sou obediente, meu pai falou que é para eu chegar, vou lá. E ele foi. Chegando lá, meus irmãos, os irmãos dele viram, avistou o moço de longe. Falou assim: não, lá vem ele, vai falar que a gente não está no lugar certo, vai falar o que nós estamos fazendo, e eu não aguento mais isso, eu já estou enfesado. Aproveitar, eu estou falando aqui com as minhas palavras, mas vocês leem um pouquinho, vocês vão ver que é isso daí. Então eles começam a tramar a morte de José. Vão matar ele, eu não aguento mais. O que acontece? Um dos irmãos fala: não, por favor, não mate, não vamos fazer isso com o nosso próprio sangue. Ele
tenta dar um jeito de conseguir, né? Tentar fazer alguma coisa e passa ali uma caravana. Dessa caravana vai até o Egito e eles resolvem vender o irmão deles. Irmão. Em Gênesis 39, começa a contar a história de quando José chega no Egito. Amém? Aí começa, então a gente se depara com o quê? Com José na casa de Potifar. Eu acredito que José, sendo um moço, sendo obediente, uma pessoa que temia a Deus, deveria ter passado por um processo. Imagina, um filme. Às vezes a gente está fazendo o querer do Senhor, a gente está certinho na casa dele, aí se depara com uma coisa dessa, né? Você é lançado ali, vamos dizer ali, no fogo, é lançado à prova, né? Porque o que aconteceu com ele, eles venderam. Poxa vida, ele devia ter pensado assim: estou perdido, não vou voltar mais para minha casa, eu não vou ver mais meus familiares, eu estou indo para uma terra estranha. Então, muitas coisas poderiam acontecer com ele naquele momento. Será que ele ia conseguir sobreviver? Será que o que esperaria? Era um jovem que estava passando agora por uma grande luta, né? Mas mesmo assim, nós vamos aprender que ele ainda continuou firme, mesmo com tudo isso aí. 39:1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. O Senhor estava com José. Olha lá. O Senhor estava com? Ele não deixou ele só. Ele estava passando por uma grande prova, sendo ainda moço, mas não ficou só. Amém? Vai pegando aí. E foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e o servia. Olha só, José ele falou assim: já que é aqui que eu vou ter que ficar, eu vou servir com alegria este meu Senhor, se foi aqui que Deus me preparou e me colocou. Amém? Então ele pôs o mordomo de sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Aí então